Momento de meditação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Estamos no início de uma semana, mas na realidade caminhando para o fim do mês de agosto. Um mês que muitos esperaram muito tempo, porque mês de julho nós sabemos, gente, é gasto, é zoação. Muita gente viaja, mas não deixa nada em casa. Foi curtir as férias, mas ficou tudo acumulado. E agora o mês de agosto a pessoa quer um milagre sem saber de onde, sem fazer por onde. E nós sabemos que nós provocamos o milagre sim, mas temos que ter uma fé inteligente. E como ter essa fé inteligente? Buscando em Deus a direção. Buscando em Deus a solução. Não temos como, se você for fazer uma análise, uma palestra, um curso de aprendizado sobre a vida financeira, nós vamos entender, você vai entender, que não tem como nós ganharmos R$3.000 no mês, uma suposição, e gastarmos 5 mil. Tem que haver ali uma boa administração. Sabemos que se comprometermos maior parte do valor daquilo que ganhamos, no próximo mês aquilo ali vai virar uma bola de neve e assim sucessivamente. Então muitos estão numa situação difícil por fazer exatamente isso que eu acabei de falar. Se compromete com valores acima daquilo que ganham. E isso não é bom. Então, final de mês chegando, com certeza você já fez aqueles planos, aqueles planejamentos, o dinheiro ainda nem chegou, mas já está todo repartido, já está todo dividido. Vou dar um conselho a você. O povo fala que se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Mas o conselho sempre é bom, nunca é demais. Antes de você pagar qualquer conta, antes de você sair distribuindo o que você deve, tire a 10ª parte do Senhor. Seja fiel ao Senhor. Independente de se o valor vai dar ou não para você pagar o que você deve. Mas seja fiel a Deus. Não toque naquilo que é de Deus. Se você pensar assim, se você calcular desse jeito, além de ter aquela boa administração, o qual eu falei bem no início, você vai ver que a sua vida financeira ela vai decolar, vai começar a se ajustar. Não se endivida, não faça dívidas além daquilo que você ganha. E em segundo lugar, que era para ser o primeiro, mas a fé inteligente faz com que a pessoa entenda que 10% daquilo que ela ganha não é dela, é de Deus. Abençoe o ministério, se você de repente, mas eu não sou de igreja alguma, não sou evangélico, ainda assim, você pode sim ser dizimista do reino de Deus, você pode sim plantar no reino de Deus. Então separe aquilo que é de Deus e o que sobrar você vai pagando o que deve, e se você não extrapolou tanto, você vai ver que seu dinheiro vai ser multiplicado, vai ser abençoado. Amém? Um conselho para final de mês e já início, né? Que essa semana termina o mês e já começa outro. No livro de Daniel, no capítulo 6, você já deve ter ouvido sobre Daniel na cova dos leões. Você já deve ter escutado. Ou se talvez você já é um seguidor de Cristo, você já congrega, você já tem aí o seu ministério. Você já ouviu com certeza inúmeras vezes pregações a respeito
de Daniel e a sua provação. Mas nós temos que nos atentar a algo muito interessante, que diz no versículo 22, quando ele diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Perceba que Daniel, ele é consciente de que a vida dele diante de Deus é reta, é alinhada. E diante dos homens segue o mesmo princípio. E isso é muito importante na vida de um cristão, na vida daquele que segue a Cristo. Eu não posso exigir algo, querer algo de Deus, se eu não tenho vivido princípios, se eu não tenho dado a Ele honra com a minha própria vida. Daniel diz: o meu Deus, o meu Deus. Quando a gente fala meu, teu, sabemos que há aí uma possessividade, um pronome de possessão. Se você não fugiu da escola, você vai lembrar. É algo que eu tenho que é meu. Eu tenho garantia que é meu. Quando Daniel diz o meu Deus, ele era convicto daquilo que ele vivia, do Deus que ele servia. Quantas vezes queremos nos posicionar, tomar um posicionamento diante de Deus, mas se olharmos para a nossa vida, será que está 100% ligada a Deus? Você pode chegar diante de Deus e dizer: não, meu Deus, eu tenho direito. Talvez você diga: não, quem sou eu para exigir alguma coisa de Deus? Se formos viver biblicamente, nós temos direito sim. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus conquistou lá na cruz aquilo que é direito nosso. Diante de Deus nós somos filhos de Deus e ainda somos herdeiros dele e co-herdeiros com Cristo. O Senhor Jesus é o Filho de Deus, é o primogênito. Se somos filhos de Deus também, o Senhor Jesus é o nosso irmão espiritual, nosso irmão mais velho, é aquele que garante, já garantiu, na verdade, a vitória. É aquele que se entregou por nós. Mas se formos numa relação espiritual maior, Ele é o nosso Senhor também. Ele é o nosso Salvador. Então Ele é aquele que nos deu o direito de ter, de conquistar, de obter tudo aquilo que Ele já lutou e já venceu, já conquistou na cruz. Então não é você exigir de Deus, mas é você tomar posse daquilo que é direito seu. Mas quando você está alinhado na presença de Deus. Se Deus aqui quisesse que Daniel fosse devorado pelos leões, iria acontecer. Daniel fielmente, consciente, como ele diz aqui, porque foi achada em mim inocência. Ele era consciente de que aquilo que estava acontecendo com ele não tinha causa alguma. E a Bíblia diz que a maldição sem causa não se cumpre. Ele foi lançado na cova porque
foi obediente a Deus, foi obediente ao seu Senhor. Ele não ligou para aquilo que o rei, para aquilo que o governo estava impondo sobre ele. Daniel tinha consciência de que a vida dele com Deus era independente de qualquer situação que ele pudesse enfrentar. Foi proibido a Daniel de orar ao Deus dele. Se fosse nos dias de hoje, pense bem aí comigo, não seria nem necessário obrigar muitos, não. Então se eu orar, eu vou ser punido, eu vou ser preso, eu vou ser castigado? Então Deus sabe, eu oro só aqui em pensamento. Deus conhece o meu coração. Não teve isso com Daniel. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. E não importou ali o decreto do rei, não importou ali nenhuma situação, ele continuou a sua vida com Deus. Independente da circunstância, independente da consequência. Ele continuou e foi punido por isso. Mas ele era tão consciente do que ele era diante de Deus. Quando ele diz, foi achada em mim inocência, ele diz, eu não fiz erro algum, não cometi erro algum, nem diante do meu Deus e nem diante do meu rei. Eu sou inocente. Mas se tiver de morrer, eu morro. Eu sei para onde eu vou. Mas também se o meu Deus me livrar, amém por isso, vou continuar testemunhando a Ele. E é importante que tenhamos essa mesma convicção. É importante que venhamos viver da mesma forma do que esse homem viveu. Por mais que eu seja entregue aos leões, por mais que eu seja entregue aos ursos, por mais que eu seja presa, por mais que eu seja de alguma forma ali amedrontada, a minha vida com Deus, ela tem que permanecer inabalável, intacta. Porque assim eu vou poder me posicionar diante de qualquer situação e poder dizer, o meu Deus me livrou, o meu Deus me salvou, meu Deus é comigo. Você pode bater no peito e dizer, o meu Deus? Ou você vai ser como muitos, até mesmo na Bíblia, que dizia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você vai jogar sempre para cima dos outros. Não, puxe para si a responsabilidade de andar no caminho certo, no caminho correto, de fazer o que é certo, de fazer as escolhas certas. Busque você essa responsabilidade de assumir a sua fé, independente de qualquer coisa. Independente da situação que você estiver vivendo, que você estiver passando. Mas e se eu for punido? Uma coisa é certa: quem morre em Cristo vai viver. Isso é certo, isso é fato, isso é promessa. Por que vamos nos preocupar com um homem que apenas pode matar a carne, gente? Por que não nos preocupamos com aquele que pode matar além da carne, a alma também? Porque quem não viver as verdades sagradas será lançado no fogo. Vai viver eternamente ali, padecendo, sendo punido pelas escolhas, pela desobediência.
Nós vemos, se você for ler toda essa história do capítulo 6 de Daniel, você vai ver que o próprio rei, pela manhã cedo, bem cedinho de manhã, levantou, ele foi direto lá na cova. Porque no fundo, ele sabia que em Daniel não havia erro algum. Mas ele fez um decreto. Ele criou uma lei. E ele, como rei, não poderia voltar atrás. E as pessoas querendo destruir Daniel, sabendo que ele era fiel a Deus, vai lá e instiga aquele rei. Não, foi o Senhor que assinou aquele decreto. Então o Senhor tem que punir todos que se rebelarem contra ele. Todos os que não forem fiéis, todos que não obedecerem. O rei fez. Mas você imagina aí a agonia desse rei quando levantou pela manhã. E diz a Bíblia que quando ele chegou até a cova, ele chamou triste Daniel, como quem diz, numa hora dessa ele já foi devorado. Os leões famintos. Ele chama Daniel e diz a palavra de Deus que ele chamou Daniel servo do Deus vivo. Daniel, servo do Deus vivo, ele sabia quem era Daniel. Será que o Deus que tu continuamente serves te livrou dos leões? Aí então Daniel responde: ó rei, vive para sempre. Ele tinha aquela tristeza em pensar que ele podia ter sido devorado, mas ao mesmo tempo ele sabia, não, Daniel é fiel ao Deus dele. Então será que esse Deus não livrou? E foi o que exatamente aconteceu. Você está vivendo na cova dos leões? Você foi lançado em uma situação o qual foi injustamente? Mas você tem consciência, você tem certeza da vida que você leva diante de Deus? Que você não teve nada a ver com aquilo que te acusaram? Então creia que o Deus que você serve vai te livrar da cova dos leões. Na cova dos leões, melhor dizendo. Vai fechar a boca dos leões. O leão ataca porque ele sente cheiro de carne fresca. O leão não atacou Daniel porque não sentiu cheiro de carne, porque Daniel não era carnal. Daniel era espiritual. Daniel tinha vida com Deus. Daniel vivia para obedecer às leis do Deus de Israel. Quer justiça na sua vida? Viva como Daniel. Viva como grandes homens e mulheres de Deus dos dias de hoje. Se afastando da aparência do mal. Vivendo fora de corrupção, de mentira. Vivendo longe de coisas que desagradam ao Senhor. Alinha seus passos, alinha a sua vida diante da vontade de Deus. Aí você verá a justiça de Deus sendo feita por você. Não se posicione se você não tem certeza da vida que você leva. Não exija direito se você não conhece os seus direitos e deveres. Se é filho de Deus, Deus reconhece. Amém? Pense nisso. Se você tiver oportunidade, leia todo o capítulo. Daniel 6. Deixa Deus falar ao seu coração. Deixa Deus mostrar a força e o poder que Ele tem. Que é a mesma força e poder que pode te tirar dessa situação qual você está vivendo. Mas antes, alinhe seus passos, alinhe sua vida.
Deus abençoe você. Forte abraço. E até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.